mensagens que falam de Cristo não necessariamente elas revelam a Cristo, elas manifestam a Cristo. Por quê? Porque talvez elas não sejam de Cristo. Nós precisamos prestar atenção nisso. A maior marca de um verdadeiro cristão, para mim, não é a perfeição, mas é a perseverança. E Tiago, ele começa a falar sobre perseverança. Ele diz que nós temos que ter alegria ao passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve em nós a perseverança. E a perseverança, ela tem um objetivo, terminar a sua obra, para que nós sejamos maduros, completos, não tendo falta de nada. Então, perseverar não é continuar fazendo, é continuar crendo. Porque às vezes você pode fazer uma coisa que você não acredita mais nela. Eu particularmente conheço algumas pessoas e que já conversamos, que a pessoa vem conversar e diz: pastor, eu até faço isso, mas nem eu acredito mais nisso. E eu não estou falando de pessoas comuns, eu estou falando de pessoas que pregam o evangelho. E eu acho que não tem coisa mais terrível para o evangelho do que um pregador incrédulo, que nem ele acredita no que ele está dizendo. Eu acho que não tem coisa mais terrível do que pregar o evangelho sem acreditar no evangelho. E perseverança para mim é isso, é continuar crendo quando você não tem mais possibilidade de crer. Ontem eu citei um texto aqui, eu gostaria de citá-lo de novo, Daniel capítulo 6 e o versículo 10. Porque Daniel está em Babilônia. E aí, quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, ele foi para casa e, como de costume, Daniel tinha o quê? Um costume, um hábito, uma rotina. E como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Ele fez isso só quando o sapato apertou, irmão? Ele fez isso só quando ele perdeu o emprego? Ele fez isso só quando tinha perseguição, quando o casamento estava vacilando? Não, ele fez isso todo dia. E quando o sapato apertou, ele não mudou o que ele fazia. Você está me entendendo? Eu e você precisamos construir uma rotina de obediência. Eu e você precisamos construir no Senhor um lugar seguro, para que quando as coisas piorem, os dias difíceis batem na minha porta, eu não preciso mudar nada, eu só continuo fazendo o que eu fazia. Assim como Paulo e Silas, que estavam a caminho da oração em Atos 16, e nós estivemos lá ano passado em Filipos, na Grécia. Paulo e Silas, eles estavam todos os dias, a Bíblia diz que eles iam a caminho da oração, no lugar de oração, no lugar que eles adoravam a Deus. E naquele dia uma mulher, ela não foi uma vez, ela foi um dia e começou a passar aí todo dia atrás deles. E ela começava a elogiá-los. E ela dizia assim: que homem abençoado, que homem ungido. Beta dava elogio. E ela dizia: olha que homem ungido, que homem abençoado. E aquilo por muitos dias, a Bíblia diz, fazendo ela por muitos dias, gritando isso de contínuo por vários dias, até que Paulo, indignado, voltou-se e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Por causa dessa mulher, Paulo e Silas foram chicoteados em praça, foram levados para a cadeia. E nós estivemos lá nas ruínas dessa cadeia em Filipe. E Paulo e Silas, a Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a cantar e adorar a Deus, ao ponto que a cadeia começou a tremer, as paredes começaram a tremer, as portas começaram a se abrir. Ou seja, Paulo e Silas tinham um hábito todo dia de fazer aquilo. A hora que eles foram para a cadeia, ou seja, mudou o cenário, mas não mudou a rotina. Mudou o cenário, mas não mudou aquilo que eles faziam de costume. O problema é que a gente muitas vezes se move só quando o dia está difícil. Por isso que às vezes o Senhor permite que a gente viva dias difíceis,
Mas deixe bem claro que quem é tentado, não diga que é tentado por Deus. Quem está passando luta, não diga que é Deus que está me provando. Às vezes Deus está te provando, não é para você dar provas da sua lealdade. Para você acordar, irmão. Para você voltar para aquela vida ativa, amém? Você não come todo dia. Você não bebe todo dia. Você não vai no banheiro todo dia. Não, pastor, estou com prisão de ventre. Tome Luftal.